Boa tarde. Estamos aqui com nossa irmã Cléo, que vai realizar a palestra de hoje, com o tema Vivência Espírita e Castelo de Ouro. Esse Castelo de Ouro está em Apocalipse, né? Exato. Pressa inicial. Vai infinitamente bondade, amado Mestre Jesus, os espíritos trabalhadores da casa, Mestre de Deus. Agradecemos por essa oportunidade de aprendizado. Pedimos que nossa irmã Cléo seja inspirada para que tenha palavras simples e fácil compreensão, para que todos possam compreender, será ensinado hoje, e que possamos também sair melhores com os ensinamentos que teremos. Boa palestra. Vamos lá. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe, nos guie, nos oriente, assim como os benfeitores, para que a gente possa trazer a compreensão daquilo que nos propomos nessa tarde. Uma coisa nova para mim, Apocalipse. Eu não tenho muita vivência do que sai do Evangelho. Eu estou fazendo uma formação de estudo teológico, né? Não é um estudo bíblico, é teologia, né? Que vai a uma ciência, sair um pouco do campo da religião, né? E ele, na instrução que ele foi dar lá, ele disse que o Apocalipse é um testamento, não é? É um testamento. E aí ele explica direitinho, dizendo que o testamento é algo que alguém que gosta muito da gente deixa quando parte, né? Pega os bens todinho e divide para os filhos queridos, para as pessoas queridas, né? E aí ele dá uma aula sobre o que é testamento. E aí falou sobre muitas coisas, falou sobre essa que a gente vai trazer nessa tarde, e ele foi falando e eu fui vendo doutrina espírita, e porque, né? Tudo que eu olho, eu sempre acho uma forma de trazer para a percepção espírita das coisas, né? E com essa passagem não foi diferente, né? Quando a gente fala em céu e quando a gente fala em inferno, antes da nossa compreensão espírita, não é? Então a maioria dos habitantes da Terra não são espíritas, então a maioria tem uma compreensão diferenciada, né? Então, céu. Quando a gente assiste filme, comédia, drama, qualquer coisa que seja céu, céu sempre é um lugar muito claro, muito silencioso, muito organizado, não é? Todo mundo é muito assim, né? E o inferno é tumultuado, é bagunçado, é desorganizado, é uma confusão, né? Tem algumas séries cômicas, né? Eu gosto muito de comédia, que já ironiza, né? Eu tô assistindo um agora mesmo, não me lembro, que é um nome em inglês, não me lembro a tradução, mas são dois anjos, que é um anjo caído, um anjo não tão caído, né? Mas assim, um anjo representa o céu e outro anjo representa o inferno, mas nenhum dos dois concorda com a forma do céu, nem com a forma do inferno. E é engraçado porque eles ficam questionando o tempo todinho as ordens. E aí é um capítulo sobre Jó, e o anjo, que representa o que é o representante do céu, ele discorda quando Deus diz que tem que tirar tudo de Jó para que Jó prove a fé dele, né? O quanto ele é. E aí eles ficam fazendo um combinado ali para que as coisas não aconteçam, né? Claro que é uma comédia, mas aí a gente vai refletindo sobre a nossa compreensão da Bíblia. Porque a gente estuda, a gente lê e a gente traz assim uma humanidade para Deus. E a gente, quando vai interpretar, e aí eu vou dizer a gente, não eu, mas as pessoas que são estudiosas, né? Nos templos religiosos e que trazem aquela compreensão. E sempre nos trazem um Deus rigoroso, né? Um Deus que é rigoroso, não é? E sempre o Lúcifer, né? Ele é antagônico a Deus. Essa é uma interpretação minha. Então é como se Deus estivesse de um lado e Lúcifer do outro. Quando a doutrina espírita nos traz a compreensão de Deus, Deus está. Não existe nada
comparado ou competindo. Não existe competição com Deus. Não tem por que existir, porque Deus é e pronto. Não é isso? Então, quando a gente vai visualizar essas questões, a gente sempre vai querer compreender o porquê, não é, das coisas. Então, nessa passagem de Apocalipse, que está lá no livro, no capítulo 21, dos versículos 18 a 23, né? 27, de 21 a 27, nós vamos ter uma visão. O Apocalipse ele foi escrito, né? É dito, né? Que ele foi escrito por João, né? O discípulo. E ele descreve, João, ele é permitido a ele ver, né? O Apocalipse é uma visão do futuro. Então, essa visão que ele tem descreve um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque esse tempo já tem passado. Então, esse céu e essa terra aqui não existem mais. É um outro céu e uma outra terra. Não é? Porque a que nós vivíamos desapareceu. E essa nova terra ela é chamada de Nova Jerusalém. Não é? Então, segundo as Escrituras, uma voz proclama que Deus habitará com seus homens e eliminará toda dor, morte e sofrimento. Deus declara que tudo está cumprido. Ele é o Alfa e o Ômega e promete a água da vida a quem tiver sede. Os vencedores herdarão todas as coisas, mas os impuros enfrentarão o lago de fogo. Tá lá. João é levado a ver Nova Jerusalém gloriosa. E é essa parte que eu quero que os irmãos e as irmãs me acompanhem. Com muros e portões adornados de pedras preciosas, iluminada pela glória de Deus e do Cordeiro. Só os salvos entrarão nela. E aí ele vai descrevendo essa imagem que a gente está vendo ali. Essa Nova Jerusalém, ela é de uma riqueza ímpar. Segundo as Escrituras, não é? Diz assim, que os muros são do ouro mais puro, das pedras mais puras, e tudo é o mais puro. Joias, preciosidades que nunca foram vistas aqui. E nos apresenta um lugar de uma perfeição e de uma riqueza que só os puros poderão ver, não é? E aí a gente fica pensando assim, né? Por exemplo, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. E aí ele diz, né? Que eram vários fundamentos. Aí no primeiro é jaspe, no segundo é safira, no terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Vamos lá. O quinto sardônico, o sexto sardo, o sétimo consólito, não sei nem o que é, oitavo berilo, nono topázio, décimo crisópado, jacinto e ametista. Então, cada nível da fundação desta cidade tem uma pedra preciosa. E por aí ele vai dizendo, né? Que as portas são de pérolas, que as praças são de ouro tão puro como vidro transparente. O ouro ele é tão puro que ele não é nem amarelinho como a gente conhece, ele é transparente, não é? Aí, na análise dessa escritura, segundo que é a nossa proposta, né? Trazer a doutrina espírita, a gente vai fazer a comparação. Os ensinamentos evangélicos são metafóricos, né? São representações daquilo que a gente pode ver. Então, o que ele está falando? Ele está falando de um prédio, de uma cidade. Vamos voltar lá para a antiguidade. Na antiguidade, as cidades elas eram cercadas por muros, não é? Ela tinha cidades por causa das guerras, aquelas brigas entre as tribos, e elas precisam ser defendidas. Então, elas eram cercadas por muros. E se o inimigo conseguisse transpassar esses muros, eles conseguiam vencer as batalhas. Então, os muros, eles tinham um significado de proteção muito grande. As cidades precisavam ser protegidas por muros. E nessa passagem, ele diz que esses muros, eles são de pedras preciosas, tal, que traz a proteção. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. É igual ao Instagram, né? Fala um monte de coisa, mas não é sobre isso que a gente está falando.
Quando a gente, trazendo, né? Quando a gente vai falar em construção civil, em construir casas ou coisas parecidas, a gente pensa em quê? Tijolo, cimento, areia, brita, e por aí vai, né? Não é com isso que a gente constrói casa? Então, na metáfora da cidade de ouro, Deus, ele pega o que nós consideramos riqueza, pedras preciosas, ouro, diamantes e tudo mais, e constrói a cidade. Metaforicamente, a comparação para Deus, o que é todas essas riquezas? Qual é o valor que tem para Deus essas riquezas? Porque ele vai dizer assim, os ímpios não poderão entrar nessa cidade. Por ímpios, a gente entende o que? Aquelas pessoas extremamente materializadas. Que o que é valor para elas é a questão do materialismo. Os puros são as pessoas mais espiritualizadas. Então, quando a gente vai analisar, análise assim, sem o misticismo, retirando a alegoria, né? A alegoria, a gente vai ver o que? É uma casa, é uma cidade. Que o que nós damos valor, ela está nas paredes, ela está ali estruturando aquele espaço. É como aqui, essa casa. Que adianta a casa se não tiver ninguém aqui dentro? Então, o que é que realmente tem importância? A casa ou quem está na casa? E aí, quando eu li essa passagem, e ele foi fazendo a referência, e ele foi falando, ele falou exatamente isso, ele disse assim, você pega o asfalto e coloca no cofre, você pega o tijolo e coloca no cofre. Então, este cofre, que é esta casa, que é esta Nova Jerusalém, que nós, enquanto espíritas, vamos ver na progressão dos mundos, que em algum momento na nossa evolução espiritual, nós estaremos num espaço que é este espaço, em que a paz é o espaço. É um espaço em que a gente não está mais preso às preocupações do dia a dia, às dificuldades de saúde, de emocionais. Enfim, nós estaremos num espaço de paz, não é? E é um espaço que ele não vai ser dimensionado, ele não é um espaço físico, então ele não vai ter o que impeça. E o que é importante nesse espaço é quem está lá. Não é o espaço que é importante, o importante é quem está lá. Então essa passagem de Apocalipse, ela fala sobre isso, é o testamento, né? Deus está nos dando o testamento, vai ter um espaço, vai ter um lugar, em algum momento na progressão espiritual de cada um dos seres do planeta, do universo, no sistema, nesse processo de progressão, de evolução, vai chegar um momento em que vocês estarão exatamente neste lugar. Que pra gente que ainda é muito infantil e muito apegado, a gente pensa num lugar desse e pensa que esse lugar é perfeito, né? Quem é que não quer estar lá? Não é? Rodeado só de coisa boa, de energia boa, de paz, de sossego, de nada de apreensão, nada de desafio, só tranquilidade, não é? Então, só que, para que nós sejamos os justos, nós, humanidade, viu? Porque a lei de Deus, a proposta divina, não é atender a este ou aquele grupo, né? Porque senão ele não seria Deus, né? E ele faz escolhas, ele é mais igual, é mais parecido conosco do que ele. E outra coisa, no desenvolvimento dessa passagem, ele diz assim, que esta terra vai descer até nós. E é outra coisa que a gente reflete, porque quando a gente vai se aprofundando no Evangelho, a gente vai aprendendo o seguinte, que nós é que ascendemos. Nós, à medida que nós nos aprimoramos, à medida que nós compreendemos os processos evolutivos, nós evoluímos, nós subimos, no nosso português, nessa escala, né? Nós vamos ficando mais leves, mais suaves, né? Quase, nós, né, Jamila, evitamos já, né? É a proposta, que nós nos desprendamos, então que nós nos elevaremos. A proposta do Evangelho é que nós nos elevemos, que nós nos libertemos do que nos mantém
preso a essa materialidade. E não que este mundo vem para nós. Nós é que vamos para ele. E o Evangelho nos dá o passo a passo. O Evangelho é o passo a passo. Conversamos sobre isso no último estudo. É o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é o caminho. Não é? O Evangelho é a verdade. E o Evangelho é a vida, porque a vida que a gente está buscando está ali pautada nos ensinamentos morais do Cristo. Então, quando a gente vai, o primeiro passo, as bem-aventuranças, né? Tá lá. Sermão da Montanha, Jesus, primeiro contato com aquele mundaréu de gente, começa a dizer como é que a gente passa bem aqui. As bem-aventuranças não é para desencarnado, não. É para encarnado. As bem-aventuranças, Jesus está falando para quem está ali e está dizendo, bom viver. Como é que você vai conseguir passar por tudo isso sem sucumbir? Ficou pequenininho, né? Mais grande já dizia lá. Se retirasse tudo e ficasse só as bem-aventuranças, ainda assim a humanidade teria o caminho para seguir, né? Então, só bem-aventuranças, só compreender isso aqui. Não é? Então tá lá, Jesus no monte, né? No Monte das Oliveiras, falando sobre o Sermão da Montanha. E fala sobre o quê? Fala sobre aflição, mansidão, justiça, misericórdia, humildade, né? O coração limpo, pacificadores, né? Então ele fala sobre o quê? Sobre mansidão, aflição, né? Bem-aventurados aflitos, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. E ele fala assim, bem-aventurados os que serão perseguidos, né? Por causa da justiça divina, né? E porque porque deles é o reino dos céus. Então, as bem-aventuranças, ela vai dando passo a passo. Quando a gente vai se aprofundando, vai dizendo que a aflição é necessária, que a mansidão é necessária. Não é? Então, são situações necessárias, porque nós estamos num plano de prova e expiação. E o plano de prova e expiação é um plano que está mais perto do começo da evolução da humanidade do que do fim, né? Dessa nova Jerusalém. Então a gente ainda está no nosso caminho de construção. E mesmo que a gente esteja fazendo as melhores escolhas, estejamos, que a maioria de nós está nos esforçando em viver da melhor forma, nós estamos sob o jugo de um plano de prova e expiação. Então tem coisas que vão acontecendo na nossa vida, não é porque nós estamos fazendo as coisas erradas, é porque nós estamos num plano de prova e expiação. Por exemplo, aquele problema que teve no Rio Grande do Sul, né? Que inundou tudo ali, né? E quantas pessoas que lutaram lá no começo, há 30, 40 anos, para que não acontecesse aquilo dali, quantos ambientalistas estão ali alertando o Estado que precisa mudar, e eles não foram atingidos pelas águas por causa disso? Então, independente de eles estarem lutando para que as coisas aconteçam da melhor forma, quando veio a tragédia, veio para todo mundo. Esse furacão agora nos Estados Unidos, não é? Que devastou uma determinada região e que foi uma grande tragédia. Estava todo mundo fazendo as coisas erradas. Todo mundo. Ah, não, eles estão sendo julgados porque os Estados Unidos, o governo americano, faz isso, aquilo. Como é? Deus está condenando um povo. Antigo Testamento passou. Jesus veio e cumpriu toda a lei e os profetas. Não existe isso. A tragédia, ela vem porque nós estamos sucintos. As coisas acontecem num plano de prova e expiação. Está lá, leis naturais, a lei da destruição. É preciso que algo se quebre para que possa ser melhorado. Então, quantos eventos catastróficos em todos os campos aconteceram na evolução do planeta e quantas pessoas foram prejudicadas por causa disso? E elas eram más, elas eram sei lá o quê? Ou elas simplesmente estavam num planeta que está num processo de evolução. Não é? Então, as aflições, elas acontecem.
Algumas, as materiais, as que são do planeta, elas são porque nós estamos no planeta. Agora, tem aflições que as nossas ações trazem para a nossa vida. Mas são todas? Não. A gente precisa lembrar que o Espiritismo não tem dogma. Quando a gente vai ler, quando a gente vai refletir, a gente vai trazer lá o fundamento, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O que é que pauta a doutrina espírita. E aí, dentro disso, a gente vai dizer, não tem castigo. Não é castigo, é consequência. Em algum momento, um grupo de habitantes do planeta resolveu acabar com o meio ambiente. Em algum momento, algo vai acontecer. E, infelizmente, todos os habitantes do planeta vão pagar essa conta. Porque estamos todos num planeta de provas e expiações. Então, são aflições que a gente vai passar, mas que nós não provocamos. E tem aquelas aflições que nós escolhemos através da nossa vivência, do nosso distanciamento das leis. Não é isso? Assim acontece com todas as bem-aventuranças. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo, olha, minha gente, vai ter momento difícil, sim. Não vai ser fácil, mas vai passar. Em algum momento da nossa existência, vai passar. Aí ficou pequenininha a letra, não foi, minha gente? E a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste, eu vou conseguir ler, viu? Na ociosidade contemplativa, que seria uma eterna fastiosidade, inutilidade, ou seja, isso é céu e inferno. Esse céu calmo, brando, sem ninguém, sem zoada, que todo mundo tem 2, 3 pessoas, não é essa a proposta. A proposta, isso é uma inutilidade. A gente aprender tanto, a gente se esforçar tanto e ir para o céu e ficar lá, fazendo nada. Não é essa a proposta. A proposta é que a gente se esforce tanto e melhore tanto para ajudar outros tantos que estão se esforçando e melhorando. Então, o trabalho no bem é a consequência das bem-aventuranças. Trabalhar no bem, fazer o melhor que a gente pode fazer, né? Tem uma máxima de Cortella que eu acho muito interessante, que eu gosto. Hoje eu faço o melhor que eu posso com as condições que eu tenho hoje. Trabalhando para que em algum momento as minhas condições sejam melhores, para que eu faça melhor ainda. Ou seja, nunca vamos parar de trabalhar. O trabalho no bem é eterno. E quando nós estivermos numa condição melhor, a gente vai ter a condição de ajudar aqueles que não estão melhores. E aqueles que estão em condições melhores que a gente, nos ajudam a evoluir. E assim a gente vai evoluindo sempre. Até que um dia a gente chegue a essa condição de estar apto a adentrar a essa nova Jerusalém. Que não é um castelo de pedra, nem de joias, nem de nada precioso, porque para Deus, a preciosidade para Deus é o nosso esforço diário, constante, eterno, e nos melhorar. Todos os dias a gente faz alguma coisa que a gente nem percebe isso. Muitas vezes a gente nem sabe o que está fazendo, mas a gente está fazendo porque nós estamos evoluindo diariamente, não é? E essa conta, ela vai vindo, e ela vai vindo, e ela vai vindo, e a gente vai ajustando, e a gente vai ajustando da melhor forma, e cada um tem a sua forma, não é? E aí a doutrina espírita, ela vem nos trazer, lá no último livro do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no livro 4, Esperanças e Consolações, que é sobre isso que fala o Testamento. Né? Ele nos traz uma esperança, ele nos traz, quando a gente olha isso e pensa, não com essa questão dogmática, né? De que justo é aquele que segue essa lei rigorosa, que a gente nem entende direito, e ímpio é aquele que não segue. E às vezes a gente não segue nem porque a gente não quer seguir, é porque a gente não conseguiu ainda entender o que é que está sendo proposto. É como escola. Se você está no primeiro ano e você vai para um 5º ano, você não vai entender bolufas. Aí não se dá bem na prova, por quê? Porque não é um lugar para mim estar. Mas se eu estiver no primeiro ano, eu faço melhor. Não é isso? Então, a gente, aonde nós estamos, na condição que nós estamos, nós já fazemos bem em muitas coisas. Não é? Então, aquilo que nós não fazemos bem é porque ainda não estamos na condição de fazê-lo. Isso é a misericórdia, é a bondade divina. Não é? Então,
Deixa eu vir aqui. Nesse capítulo de esperança de consolação, ele vai do 920 ao 933, mas eu não vou ler todo. Eu trouxe algumas questões só para a gente refletir, não é? A primeira questão que a gente vai refletir só por meio do bem se repara o mal. Só por meio do bem se repara o mal que se tenha feito. Então, na primeira questão que a gente vai refletir, é a 922. Né? A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Então, o que me traz felicidade, a outra pessoa pode trazer infelicidade. Mas se a lei, né, a felicidade, né, a felicidade, aquilo que vai nos preencher, o que nós estamos buscando, né, nesse nosso caminho, ela deve ser comum a todos. E aí o que é que os benfeitores respondem? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, felicidade, o conceito de felicidade é o quê? A posse do necessário. E aí tem um capítulo inteiro no Evangelho falando sobre necessário e supérfluo. Que o que é necessário para um pode ser supérfluo para o outro. Mas o necessário, quando o Evangelho fala, e quando é falado na psicologia, na sociologia, na filosofia, é aquilo que nos mantém vivos, ativos, está na Constituição. Né? Todo cidadão tem direito à educação, à moradia, a alimento, ao lazer. Está na Constituição brasileira, na última. Está lá o que todo brasileiro tem direito, é um direito. Educação, moradia, saneamento, segurança, transporte, entendeu? Então, isso é básico para que você viva. Não é para que você sobreviva, é para que você viva. E no mundo que a gente vive hoje, todo mundo tem direito a essas coisas? Então, o questionamento que o Evangelho nos faz é o seguinte: alguém tem muito para que outro alguém tenha pouco. Então, o justo seria que todos tivessem. Não estou falando igualdade. Tem um capítulo no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que fala de igualdade. Igualdade é uma questão evolutiva. É equidade. Todo mundo tem a condição de ter isso. Só que os meus esforços próprios, eu consigo ter mais do que isso. Agora, quando o meu mais do que isso priva o outro de ter o mínimo, aí tem alguma coisa errada. Então, quando o Evangelho fala de necessário, ele não está falando que não está falando em voto de pobreza, nem está falando nada disso, porque está lá, Deus deu ao homem inteligência para que ele viva em sociedade. Então, viver bem, viver com tranquilidade é uma oportunidade e é algo sem problema nenhum. Agora, quando viver bem, viver com tranquilidade vem em prejuízo do outro, aí é algo a ser repensado. E aí ele diz assim: e no campo da moral, a consciência tranquila. Então, aquela pessoa que está vivendo bem porque está explorando alguém e esse alguém está vivendo mal, ela está com consciência tranquila? Sim. Pode até estar com a consciência tranquila, mas em algum momento no processo evolutivo dela, ela vai sentir que, eita, caminho errado, bora voltar e começar de novo? Reencarnação. Sempre respondendo. Ok? E fé no futuro. Essa fé no futuro, ela é algo que, não sei vocês, né? Cada um sabe de si. Mas nesse momento que eu tô na minha vida, eu não sei o que seria se eu não a tivesse. Porque eu vou dizer uma coisa, tem dia, tem hora que a gente olha assim e diz, Deus, tá bom, né? Cansei. Já tá bom. Mas não é assim, né? E aí a gente acalma o coração e diz, não, mas vai melhorar. Porque o Evangelho nos promete
Em algum momento passa. Vai passar agora? Não sei. Estou trabalhando para isso, né? Espero que passe. Mas é uma espera ativa. Não vou dizer que amanhã eu vou acordar e vai estar tudo bem. Não sei se vai estar tudo bem, né? Pode ser que esteja, mas a minha espera é ativa. Eu estou trabalhando para isso. E aí essa semana eu me chateei lá com que mudou o nosso calendário da faculdade. Eu fiquei brava porque eu já tinha me preparado para fazer a prova no tal dia e vou sair, vou desistir. Aí uma amiga minha faz, Cléo, desistir. Aí eu lembro do Evangelho, desistir não faz parte. A gente não pode desistir. Desistir não faz parte do nosso vocabulário. A gente desiste. Mas não era da gente desistir. Não faz parte, não pode. Por quê? Porque a gente está aqui para passar pelas aflições, está aqui para passar pelas provações, provas e expiações. É do planeta. Não é castigo. Não é falta de amor de Deus. É uma necessidade nossa e aprimoramento. Porque a gente não é egoísta, presunçoso, arrogante, intolerante. Cada um de nós tem ainda algo que precisa ser melhorado, precisa ser transformado, transmutado. E são esses momentos de sofrimento em que a gente para tudo na nossa vida. Para de olhar para o outro, para de julgar os outros, para de se meter na vida alheia e olha para a gente e se pergunta, e aí Deus, como foi que eu cheguei aqui? E aí, em algum momento a gente vai saber, na maioria dos momentos a gente não vai saber, porque é um caminho que a gente vem percorrendo a reencarnações, há muitas, né? Há encarnações, até chegar aqui. Então tem muita coisa que a gente nem sabe. Por que a gente está aqui? Por que a gente está passando por isso? Mas não existe, nem é fatalidade, nem é castigo. Digamos assim, uma palavra assim, evolução. Tem outra melhor que não está vindo, mas daqui a pouco ela chega. É um processo que todos nós vamos passar, independente. Todos nós, todas as crianças passam, os adultos passam, os idosos passam, cada um dentro da sua realidade. A criança não tem problema, será que não tem mesmo? Né? E agora é estatístico, né? A quantidade de criança com depressão está assustador. Por que será? Não é isso? Então, dizer que só a gente tem problema, ou que só uma classe, ou que só uma faixa, ou que só isso, ou que só aquilo, foge à proposta do planeta de provas e expiações. Ok? E aí ele vai continuando. Na 933, deixa eu ver, na 930, ele vai pulando. Aqui. Kardec fala assim: é evidente que sem os preconceitos sociais, sim, antes disso, quando ele está falando, eu pulei, minha aceleração, assim, quando ele fala do supérfluo necessário, ele fala da importância do trabalho, né? Deus dá inteligência ao homem para que ele viva na vida material da melhor forma. Então, o trabalho, o ser humano ser responsável por si mesmo, é um compromisso. Não é? Cada ser humano, num determinado momento da sua vida, ele precisa tomar a sua própria vida e produzir o necessário para a sua sobrevivência. Mas nem todo mundo faz isso. E aí Kardec pergunta sobre isso. É evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou os que põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover as suas próprias necessidades, em consequência de moléstias ou outras independentes de sua vontade? Ele está dizendo, tem as pessoas que podem trabalhar e não trabalham porque tem preconceito. Não vou fazer isso, isso eu morro de fome, mas não faço isso. Não tem pessoas que dizem isso, né? Esse trabalho não me serve, aquele não me serve, eu me formei nisso, eu trabalho nisso, e vai escolhendo. Isso é uma escolha. Está passando necessidade porque está escolhendo, é uma prova moral, não é uma prova material. É o orgulho. O orgulho impede a pessoa de se sustentar. Então, ela está passando por uma prova que ela escolheu. Eu não vou fazer isso. Então, ela está escolhendo o caminho mais difícil.
Mas tem pessoas que são impossibilitadas, elas têm uma doença grave, elas têm um problema, uma limitação, algo que as impedem de produzir o seu próprio sustento. E aí, o que acontece com essas pessoas? Na questão de viver, ter o necessário para viver, né? E aí os benfeitores respondem: numa sociedade organizada, segundo a lei de Deus, segundo a lei de Jesus, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades a não ser por sua responsabilidade. Mas as próprias responsabilidades do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. Ou seja, os espíritos dizem assim, que nós deveríamos ser mais solidários, não é? Com aqueles que não têm condições de manter o seu próprio sustento. E aí, quando ele fala sobre isso, vem de novo o Evangelho e a questão da fraternidade. Que o Evangelho prega a fraternidade. Qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade, não há salvação. Então, a fraternidade, a caridade em ação é a fraternidade. Quando a gente observa, está lá, o infortúnio oculto, a gente está olhando, a gente está percebendo uma dificuldade, algo, e a gente pode ajudar, e a gente não ajuda, a gente está sendo não fraterno, né? Não estamos vivenciando a lei. E aí tem aquela passagem do Evangelho, quando Jesus diz, né? Os apóstolos não sabem quando é que nós nos ajudamos, Senhor. E ele diz, quando deste água a alguém que tinha sede, foi a mim que tu deste. Quando ajudou alguém que estava doente, foi a mim que ajudaste. Quando visitaste um irmão no presídio, foi a mim que visitaste. Ou seja, Jesus está dizendo que o servir, esse trabalho de servir, é que é o valor, é que é a importância. Então, nós, na nossa percepção, nós, humanidade, na nossa percepção, quando a gente acha que o valor mesmo é a posse das coisas, nós estamos nos distanciando da proposta do Evangelho. Então, nós estamos trazendo para nós as nossas aflições. Voltando para o nosso exemplo das tragédias naturais, né? Elas são tragédias naturais, mas elas aconteceram pela ganância humana. Não é? Aí, Maceió, se eu não me engano, né? Tem um problema lá, estrutural, que foi o solo que foi sendo devastado, e a qualquer momento a cidade vai cair no buraco, um pedaço da cidade vai cair no buraco. Eu não sei quantos anos, se não me engano, 40 anos que eles estão fazendo isso. Para quê? Por quê? Quem é que está ganhando com isso? É todo mundo? Não é? Então, é supérfluo. Então, atrás do supérfluo, nós estamos perdendo a oportunidade de evoluir. Então, se nós queremos mesmo, e aí eu vou sair um pouco do meio espírita, né? Que o espiritismo, ele estuda, ele se aprofunda no ensinamento moral do Cristo, que é o Evangelho, né? Os 4 Evangelhos, lá no comecinho. Então, a gente não estuda, assim, dentro do estudo sequencial do espiritismo, todos os livros do Novo Testamento, não é? Mas muitas denominações fora estudam. Então, para esses irmãos que são apocalípticos, né? Que estão esperando o fim do mundo, é uma chamada de atenção. Né? É uma chamada de atenção. Fim do mundo? Por que o mundo vai terminar? Será que a proposta mesmo era terminar? Era que tudo fosse destruído? Deus constrói para destruir assim, ao léu, para castigar? Ou é porque nós estamos nos destruindo? Quem está destruindo o planeta? É Deus mesmo? São questionamentos, não é? Que essa passagem, que esse momento do Evangelho me traz. Não é? Porque a proposta do Apocalipse não é nos condenar, mas é nos fazer refletir. É uma visão futura. E o futuro ele é probabilístico. Quer dizer que ele pode acontecer ou não. Vai depender do presente. O que vai acontecer no futuro? Vai depender do que está fazendo agora. O que vai acontecer amanhã? Vai depender do que está fazendo agora. Não é? Então, o que vai acontecer é consequência do hoje, do agora, do momento. Então, quanto melhor a gente tiver isso claro nas nossas mentes, melhor a gente vai vivendo o nosso dia a dia. E
a probabilidade das coisas melhorarem no futuro aumenta. E esse futuro não quer dizer que é essa existência, viu? Porque a gente precisa lembrar sempre da reencarnação, da pluralidade dos mundos e de todas aquelas questões que envolvem a evolução da humanidade. Então, pode ser que seja ainda nessa existência, mas pode ser que só seja na próxima. Não é? Então, a gente continua trabalhando. E o grande desafio, que eu penso dessa forma, é esse. Aquele, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem garantia nenhuma que a gente vai colher esse bem, que as coisas vão melhorar a nossa vida ainda nessa existência. Ainda assim, a proposta evangélica é continuar fazendo bem e ser esse justo. Não é? E aí nós estamos aí na progressão. Regeneração às portas. E o que é que eu preciso fazer? Ser justo. Mas ser justo conforme a lei de Deus. Porque aqui nós temos um senso de justiça diferenciado, né? Nós somos justos assim, né? Às vezes, depende para quem, não é isso? Nós temos uma balança meio tendenciosa, né? Nosso quilo tem 900 gramas, né? Nosso quilo tem 1.100, nosso quilo nunca tem 1.000, né? Nunca. É sempre denso, ou mais leve, ou mais pesado. Ele nunca está nunca está ali onde ele deveria estar para todo mundo. Tem pra gente que 1 quilo é 900, mas tem pra gente que 1 quilo é 1,1 kg, né? Então, mas essa não é a justiça divina. O justo, que o Evangelho fala, é a justiça divina. É outra justiça, que a gente ainda não está nem pronto para compreender, mas está lá. O caminho, a verdade e a vida é para a gente seguir. Não é isso? Essa é a pergunta 220, não é? E a questão do mundo material, né? Essas moedas ela vai representar isso. Que nós, humanidade, enquanto religiosos, nós ainda somos muito apegados às questões materiais. E isso é que está nos impedindo de seguir. O nosso desejo de estar, de ter, de ficar, de sair do ser e fazer outras coisas que são distrações, não é? No processo evolutivo são distrações. Só que nós estamos num plano material e nós precisamos da materialidade. Então, é uma escolha difícil. Não é uma escolha fácil. Escolher entre isso ou aquilo. E aí, o que é que tem alguns palestrantes que dizem muito, né? Que as nossas escolhas, quando a gente faz uma escolha hoje, a gente tem algumas balanças e uma delas é assim. Uma escolha no campo material. Hoje, eu vou fazer isso. Daqui a 10 anos, não, daqui a um mês, a minha ação de hoje vai refletir como daqui a um mês? Não vai mudar nada na minha vida. Daqui a um ano, daqui a 10 anos, o que eu estou decidindo hoje, o caminho que eu estou escolhendo seguir hoje, daqui a 10 anos, vai me colocar aonde? Porque às vezes, se a gente fizesse essa balança, nós faríamos outras escolhas. Ou não faríamos escolhas nenhuma. Acalmaríamos nossos corações, nos colocaríamos na mão da espiritualidade e depois faríamos outras escolhas que nos colocassem daqui a 10 anos em condições melhores. Não é? Então, existem algumas formas que a gente pode pensar sobre isso, não é? Sobre como nós nos conduzimos. Ok? Deixa eu voltar. Né? Ok. E a vivência espírita, que é o nosso propósito, né? Então, para a gente chegar a esse castelo de ouro, aí nós temos aí as compreensões que nós precisamos. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os espíritos e a lei de causa e efeito. Então, quando a gente coloca as nossas escolhas, qualquer que seja, nessa pautazinha aí, a gente vai fazer outras escolhas e a gente não vai fazer escolhas e a gente vai repensar algumas encruzilhadas das quais nós estamos sendo colocados. Por exemplo, a existência de Deus. Não esse Deus antropomórfico, castigo. Como é?
sacrifício, recompensa. Você faz a vontade de Deus e ele te dá alguma coisa em troca. Não. Mas, inteligência suprema, causa primária. Então, aquela inteligência que criou o universo, criou as leis universais e nos deu o livre-arbítrio e deixou todo o resto por nossa conta. Não vai interferir nas nossas escolhas. Não tem a preocupação de nos perturbar, de nos perdoar, ou de nos castigar, porque ele não é um ser humano, ele não tem raiva, então ele não precisa perdoar. Entendeu? É essa linha filosófica da percepção espírita de Deus, né? A imortalidade da alma. Nós somos imortais. Então nós vamos viver e pronto. Falamos sobre isso esses dias, né? Não existe, não, quem falou foi Gereildo. Não existe morte, existe vida encarnada e vida desencarnada. Não tem não vida, não existe não vida, não existe, acabou a vida. Não, a vida não acaba nunca. Só que uma hora ela está aqui, nesse campo material, e uma hora ela está em outro campo imaterial, mas ainda assim é vida, não é? E nós vivemos aqui enquanto encarnadas, e nós vivemos no mundo espiritual enquanto desencarnados, mas é vida, então nós somos imortais. A vida, uma vez criada, não acaba, não vai acabar nunca. Comunicação com os espíritos. Lá, 459, a única pergunta do Justiça Pedicor. Até que ponto os espíritos nos influenciam? De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, comunicação com os espíritos. Nós estamos o tempo todinho interagindo com o mundo espiritual. E a nossa ação no campo material, né? A nossa ação no campo do pensamento, a nossa ação no campo do sentimento, é que vai dizer. De ordinário, são eles que vos dirigem. Quem é que nós estamos? Com quem é que nós estamos conectados? Quem é que está nos dirigindo na maior parte do nosso tempo? Nós estamos mais atentos aos benfeitores, ao nosso guia espiritual, ou nós estamos mais atentos àqueles irmãos que ainda se divertem com a nossa imaturidade espiritual? Isso é uma escolha nossa, livre-arbítrio. Nos foi dado, ninguém vai tirar, porque quem deu foi Deus. Então, quando a gente não acredita nessa comunicação, não, espírito não existe, não existe espírito. Não, isso não existe. Nós estamos à mercê. Porque quando nós sabemos, nós nos fiscalizamos. Está lá, o Evangelho está dizendo, orai e vigiai. Quando nós temos essa certeza que existe esse intercâmbio entre esses mundos, nós estamos atentos. Ou se não estamos atentos o tempo todo, mas estamos atentos em algum momento. Quando a gente se distrai, eita, o que foi que houve? E aí a gente busca se compensar nessa distração. Não é? Então, a comunicabilidade dos espíritos nos ajuda a perceber a direção que nós estamos seguindo. Porque nós temos o Evangelho de Jesus, caminho, verdade e vida, comunicação dos espíritos. Qual é o crivo? Isso que eu estou fazendo, está certo mesmo? Não está prejudicando ninguém? Ninguém está sendo prejudicado? Não está certo. Então, vamos lá. Não está prejudicando. Alguém está sendo prejudicado. Então, não está certo. Entendeu? É nesse sentido. E a lei de causa e efeito. Não é? Lei de causa e efeito. Tudo que a gente emana, em algum momento, volta para a gente. Se a gente emana coisas boas, as coisas boas voltam. E se a gente emana coisas ruins, as coisas ruins voltam. E aí, o que é ruim e o que é bom? Normalmente, a gente não tem crivo para fazer o bem. É exatamente o contrário. Às vezes a gente não vou dizer a maioria, mas assim, um comportamento usual. A gente está triste, a gente está magoado, alguém fez algo que a gente não gostou, e a gente não pensa. A gente vai lá e pá, responde. Mas uma outra pessoa que a gente gosta faz a mesma coisa e a gente não responde. A gente às vezes não faz isso, né? O motivo é o mesmo, mas vem de duas fontes distintas. E aí a gente age de forma diferente. Então a gente está agindo pela nossa emoção, não é?
Ah, aquela pessoa me fez uma coisa ruim e ela merece que eu faça uma coisa ruim para ela. Aquela pessoa nunca me fez nada ruim para mim, então eu não posso fazer isso com ela, embora eu tenha vontade, porque ela não merece. Então a gente tem um crivo, uma razão que não é muito bom senso, né? O Evangelho nos diz que nós precisamos agir com razão e com bom senso. Então o bom senso diz que a gente deve se esforçar para tratar as pessoas da melhor forma. Todas as pessoas. E especialmente aquelas que a gente gosta menos ou que a gente não gosta. Porque o nosso esforço é nos ver como irmãos. Então, a gente se esforça mesmo para falar direito com as pessoas que a gente não gosta? Uai. Quando uma pessoa que a gente não gosta nos pede um favor, a gente atende com a mesma prontidão que a gente atende as pessoas que a gente gosta, ou a gente dá uma amassadinha básica? Então, esse é o crivo. Né? Esse é a forma da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito ela não é uma lei física. Não é que eu empurrei a pedra e a pedra vai voltar. Não, é uma lei moral, é uma lei emocional, é uma lei espiritual. Ela age no campo das emoções. Ela nos dirige porque ela age no campo das emoções. É como nós reagimos ou como nós agimos diante das aflições, especialmente. Diante dos momentos difíceis. Quando a gente se desespera, a gente não tem fé no futuro. Porque a fé no futuro é que nos diz, pode se desesperar? Pode, lógico, mas não vai a vida inteira, né? Tem uma música do Frejá que eu gosto, que ele diz, né? Eu desejo que você ria, mas rir demais é desespero, né? E a mesma coisa que chore, mas que pare. É uma música bem interessante, porque ele vem nos limites e depois diz, mas até aqui, né? Então tem coisa que a gente tem um ataque de riso, é muito engraçado, mas vai rir o tempo todo vai ficar ridículo. Você vai constranger as pessoas, não é? E o desespero também, tem hora que a gente desespera, lógico. Mas aí a gente passou no momento. Agora vamos pensar no que vou fazer a partir disso, não é? Então a fé no futuro é que vai moldar as nossas escolhas e vai nos colocar nessa lei, né? Nessa coisa do efeito daquilo que nós estamos escolhendo, né? O Espiritismo acredita que o destino dos espíritos é orientado de acordo com as suas ações passadas, não é? Aí normalmente a gente fala assim, isso é reflexo da reencarnação. Às vezes não. No plano de prova e expiação, a maior parte dos reflexos é daqui mesmo, viu? Não é ainda que nós ainda não estamos preparados para começar a reparar as nossas faltas de outras existências. Nós estamos mesmo sendo chamada a atenção das nossas faltas agora, para que a gente não leve, para que a nossa conta não aumente. Vamos resolver logo o que está aqui, e depois a gente pensa naquela conta lá de trás. Tem que pagar também, tem que pagar tudo. Mas não pode ficar inadimplente no campo espiritual. Mas tem coisas que podem ser mais urgentes. E às vezes o que a gente está reparando não é algo que a gente fez na vida passada, não. É algo que a gente fez hoje, fez agora, nesse momento, e que a gente não estava atento. E aí, em algum momento, eu disse, puxa vida, isso já me aconteceu. E aí a gente até consegue lembrar. Nossa, há 2 meses atrás eu passei por isso. E achei que tinha resolvido. Estou passando de novo. Não resolvi, né? Porque quando a gente resolve, a gente não precisa mais daquela prova. Não é isso? Então, o Espiritismo, ele traz, enquanto vivência, prática, dia a dia, esse acabouço, né? esses ensinamentos, essa proposta, para que a gente possa se colocar diante de tudo isso. Porque todos nós aspiramos a essa nova Jerusalém. Quem aqui não quer estar num lugar onde não vai ter mais aflição? Não vai mais ter injustiça? Não vai ter... lugar perfeito, né? Mas você conquista. Porque se Deus escolhesse um e não o outro, não seria Deus, né? Então a lei é justa e é para todos. Então Deus constrói o universo, coloca as leis universais e coloca os seres. E os seres vão evoluindo, vão conquistando, vão ganhando, vão perdendo, né? Vão passando, não vão passando, vão vivendo. A vida é assim, né? Vão seguindo. E nessa vivência, quanto mais a gente se aproxima dessas leis universais, mais leve ela fica. Não é porque não vai ter problema, não.
é porque vai aumentar a nossa fé no futuro, vai aumentar a nossa compreensão das leis de Deus, vai nos elevar a essa espiritualidade que está aqui para nos amparar. E é como aquela mensagem que o povo sempre compartilha no final do ano, né? Pegadas na areia, né? Que Jesus carrega nos momentos mais difíceis. É exatamente isso. Se a gente estiver consciente de que a coisa não está boa, e a gente tiver a mansidão, a pacificação das bem-aventuranças para perceber, a gente vai perceber que a gente está realmente sendo amparado, conduzido por benfeitores espirituais. Porque se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui hoje. É isso. Espero que eu tenha conseguido trazer algo. Né? Eu sou sempre grata pelas oportunidades que eu tenho de refletir, porque eu sempre aprendo muito, né? E esses ensinamentos têm me ajudado a me conduzir. E eu espero que tenha ajudado a cada um de vocês. Muita paz. Agradecemos a nossa irmã Cléia pela palestra. Que possamos, nesse momento, serenar nossas mentes, nos colocando em sintonia com os benfeitores espirituais, que nos ampararam durante toda essa tarde, que nos amparam na nossa caminhada. Rogando a Deus, o nosso Mestre Jesus, a presença, o amor, os fluidos salutares de que necessitamos. Rogando também perseverança e determinação, para que possamos enfrentar os desafios da vida, nos momentos em que somos convidados a colocar em prática o Evangelho. Que a presença do Mestre Jesus, dos nossos guias e protetores espirituais, se faça sempre em nossas vidas. Que a cada dia, através de nossas ações, de nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, possamos nos elevar a eles, recebendo esse amparo, recebendo essa condução. Porque assim teremos a certeza de que nossas escolhas são aquelas dignas da imortalidade. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.